Olá, estamos de volta para dar continuidade à aula de número 10 de Cálculo 2 para estudantes de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Quem vos fala é o professor Alexandre Ramos. Esse teorema, este teorema aqui em que a gente calcula o produto escalar a partir da lei dos cossenos, ele nos permite também definir mais alguns conceitos. Um deles é o conceito de ângulos diretores ou cossenos diretores. Então, esses ângulos diretores, são aqueles ângulos que um certo vetor U forma com os eixos coordenados, o lado positivo dos eixos coordenados x, y e z. Então, são três ângulos formados pelo vetor U, entre o vetor U e esses eixos coordenados, e eles são indicados pelas letras alfa, beta e gama, respectivamente, para os eixos x, y, z, e os valores desses vetores pertencem ao intervalo de 0 a π. Nesta figura, nós representamos este vetor, então, seja aqui o eixo x, o eixo y e o eixo z. Então, o ângulo formado entre o eixo x e o vetor U, representado pela seta azul, ele é denotado pela letra alfa. Já o ângulo entre o eixo y e o vetor U é denotado pela letra beta. Por fim, temos o ângulo entre o eixo z e o vetor U, denotado pela letra gama. Tá? Então, esses são os ângulos diretores, ou a partir deles se obtém os cossenos diretores do vetor U, representado num espaço tridimensional. Claro que essa definição ela pode ser estendida para um espaço bidimensional, se assim desejarmos. Mas não é tão interessante quanto no caso tridimensional, então a gente ignora. Bom, se nós quisermos calcular os cossenos diretores do vetor U, basta calcularmos então os cossenos dos ângulos alfa, beta e gama, como mencionado previamente. Agora vamos definir o seguinte: seja um vetor V igual ao vetor unitário, o vetor canônico I. Então, se podemos usar este corolário aqui e calcular o cosseno entre os vetores U e V, no caso U e I, utilizando o produto escalar entre U e I, dividido pelo módulo de U e o módulo de V. Cosseno, então, de alfa é U escalar I dividido pelo módulo de U vezes módulo de I. Como o vetor canônico é um vetor de módulo 1, então esse termo aqui desaparece. E o vetor I, a primeira componente do vetor I vale 1. Então, ela multiplica pela primeira componente do vetor U, que é U1. Já a segunda e a terceira componentes do vetor I são nulas, então a gente elimina a segunda e a terceira componente do vetor U e fica só o U dividido pelo módulo U1 dividido pelo módulo de U. Evidentemente que esse número é um número menor ou igual a 1. Se o vetor U for paralelo ao vetor I, então esse resultado aqui vai ser... não é menor ou igual a 1, mas ele é menos 1, ele pode variar de menos 1 até 1. Menos 1 se U e I forem colineares, menos 1 se o U tiver sentido oposto ao I, sentido negativo, e mais 1 se o U for paralelo a I e tiver sentido positivo. Caso contrário, o U1 dividido por módulo de U é um número entre menos 1 e 1. E aí representa um ângulo que não é nem 180 nem 0 graus. Analogamente, podemos definir cosseno de beta se tomarmos o vetor V igual a J e cosseno de gama
se tomarmos o vetor v igual a k. Aqui a gente apenas apresenta porque vocês podem fazer esse cálculo de forma imediata. Lembrando que a definição do módulo de u ao quadrado é u1 ao quadrado mais u2 ao quadrado mais u3 ao quadrado, e está apresentada aqui nesta etapa. Então vejam que nós podemos passar, né, o u ao quadrado dividindo, então todos ficam divididos por u ao quadrado aqui, de maneira que a soma u1 ao quadrado mais u ao quadrado e assim sucessivamente vai dar cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama, e essa soma resulta na unidade, né? Então esse é um resultado interessante, porque se você souber escolher bem os seus ângulos alfa, beta e gama, então você tem uma identidade entre a soma dos quadrados dos seus cossenos. E aí, se a gente usa os ângulos diretores, ainda a gente pode escrever as componentes do vetor u da seguinte maneira, né? U igual a U1, U2 e U3. Se nós temos aqui o ângulo diretor, então U1 fica do lado de cá e o módulo de U passa para o lado de lá, multiplicando. Ele está dividindo, multiplica. Então fica módulo de U cosseno alfa, módulo de U cosseno beta e módulo de U cosseno gama. Então todos ficam multiplicados por módulo de U, a gente tira o módulo de U daqui e ficamos apenas com esse vetor que tem a nossa, é um vetorzinho Uzinho, né, dado em termos dos cossenos diretores. E isso nos permite escrever o versor do vetor U, certo? Porque se nós passarmos esse módulo de U dividindo, nós vamos ter então a definição do versor, U dividido por módulo de U. Então o versor do vetor U é dado simplesmente pelos cossenos diretores desse vetor U. Tá? Então essa é uma outra forma direta de obtermos então o versor do vetor U no espaço tridimensional. Vamos fazer agora um exemplo sobre essa expressão. Vamos tomar um vetor U de componentes 1, 2 e 3. O módulo dele é raiz de 14, né? 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4, dá 5, mais 3 ao quadrado é 9, com 5 dá 14. Então temos a raiz de 14. Os ângulos diretores do vetor U serão então o cosseno da primeira componente. Cosseno de alfa vai ser a razão entre a primeira componente do vetor dividido pelo módulo do vetor. Primeira componente é 1, dividido por raiz de 14, e nós tomamos o arco cosseno desse número para tirar o ângulo, né? O ângulo diretor. Então vai dar 74 graus em relação ao eixo x. Repetindo a operação agora, tomamos U2 aqui, e o arco cosseno da razão entre U2 e o módulo de U, que é raiz de 14. Esse ângulo vai ser aproximadamente 58 graus. E por último aqui, o gama, né, que é o arco cosseno da terceira componente dividida pelo módulo de U. Isso dá aproximadamente 37 graus. Ok, então com isso nós temos aqui o cálculo dos ângulos diretores do vetor U de componentes 1, 2 e 3. Eu agora concluo este vídeo, o segundo vídeo da aula de número 10 da disciplina de cálculo 2. Me despeço e até o nosso próximo vídeo, o de número 3. Um grande abraço e bom divertimento com os exercícios.